Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação e saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico, fundador da comunidade de inovação e saúde e da Saúde 4 vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. Em cada episódio, recebo os principais especialistas em inovação do Brasil e do mundo, com foco na área de saúde. Discutimos diferentes temas como inteligência artificial, telesaúde, monitoramento remoto de pacientes, entre várias outras inovações que estão transformando a saúde. O objetivo é manter você a par das mais recentes inovações e tecnologias que estão revolucionando o setor. No episódio de hoje, vamos explorar um tema crucial para a vida de milhares de pessoas: as inovações no campo dos transplantes de órgãos. O Brasil tem um dos maiores programas públicos de transplantes do mundo, mas ainda tem desafios para aumentar o número de doações e melhorar o acesso aos transplantes. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber dois convidados com muita experiência no tema. A doutora Luciana Haddad, que é médica livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP, com pós-doutorado em avaliação econômica. Ela é assistente do Serviço de Transplante de Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A Luciana também é fundadora e apresentadora do canal Fala Lu, e ela é corredora, ultra trail e triatleta amadora e, assim como eu, apaixonada pelas longas distâncias. E o outro convidado é meu amigo Gustavo Ferreira, que é médico nefrologista, diretor do Programa de Transplantes da Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o Gustavo fez residência e doutorado em nefrologia na USP, foi presidente da BTO no biênio 2022-23 e atualmente integra seu conselho consultivo. Ele também representa a América Latina na Transplantation Society até 2028 e lidera o programa de transplante renal da Santa Casa, destacando-se por seu impacto no desenvolvimento dos transplantes no Brasil. Luciana e Gustavo, sejam muito bem-vindos ao ExpertCast. Estou muito feliz que vocês dois estão aqui para a gente falar um pouquinho sobre inovações em transplantes de órgãos. Obrigado. Obrigada, Gustavo. É um prazer, Gustavo, você trazer um tema dessa importância, que é o transplante, dentro da inovação, que não existe nada mais inovador do que o transplante propriamente dito, né? É uma grande inovação na medicina. Certamente, é um tema que eu já tinha vontade de abordar há muito tempo aqui no ExpertCast, tinha falado com o meu xará Gustavo sobre isso, estou feliz de ter vocês dois aqui hoje. Vou começar pela Luciana, atualmente como presidente da BTO. Você tem uma visão bem privilegiada do cenário de transplantes aqui no Brasil e no mundo, e acho que seria muito importante passar para os nossos ouvintes a sua visão a respeito da evolução dos transplantes aqui no Brasil e dos principais desafios e avanços, Luciana, que você tem visto o Brasil enfrentar atualmente. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre transplantes e inovação, dois temas que eu sou completamente apaixonada, então tem tudo para ser um papo muito bacana. A gente tem falado bastante, acho que todo mundo que tem escutado sobre transplantes escuta da força do Programa Brasileiro de Transplantes no cenário mundial. Isso é uma verdade, uma realidade. Nós temos um programa muito robusto, muito sério e grande em números, né? Nós somos o terceiro ou quarto maior, dependendo do órgão, em relação ao número de transplantes realizados por ano. Temos esse histórico de crescimento contínuo, que é bastante importante também, a gente não está estagnado, mas talvez muitas pessoas não saibam do papel que o Brasil tem na inovação em transplantes, né? Nós somos pioneiros em diversas áreas dentro dos transplantes de órgãos. Eu posso citar algumas, o Gustavo certamente outras, mas, por exemplo, o primeiro transplante intervivos de fígado foi realizado no Brasil, que é um feito histórico e que sempre vai ficar guardado. Nós fomos pioneiros, por exemplo, em transplantes de útero. Então, o transplante uterino, que ainda é algo bastante inovador, ele teve o primeiro caso de doador intervivos de transplante de útero também realizado aqui no Brasil, e agora o doador falecido foi o primeiro da América Latina. E a gente conta com essa série de inovações que colocam o Brasil num destaque, não só do ponto de vista numérico, por ser um país que realiza muitos transplantes, mas sempre trabalhando na inovação na área de transplantes e graças a pessoas extremamente dedicadas a essa temática, né, que a gente sabe que para fazer transplante a gente precisa realmente de infraestrutura
e de uma infraestrutura de ponta. Então, a cada órgão que a gente acrescenta, né, nos serviços, a gente precisa evoluir essa infraestrutura para que a gente realize. Feito o transplante de rim, para incluir o transplante de fígado, a gente precisa de alguns outros equipamentos, coração, pulmão, e isso acaba levando a uma melhoria do serviço como um todo e da oferta de tecnologia e de qualidade de serviço como um todo. Então, acho que o transplante, em geral, melhora muito o sistema de saúde onde ele está presente, e acho que um dos papéis que o Gustavo e eu e nós como a BTO fazemos é tentar sempre disseminar essa tecnologia por todo o Brasil, levando não só ao aumento do número de transplantes, que é o foco mais específico da BTO, mas levando inovação para lugares onde ela vai chegar junto com o transplante, graças ao transplante. Isso leva ao desenvolvimento de cidades, de serviços de saúde, onde o transplante consegue começar a iniciar dentro de vários setores. Excelente, Luciana. Parabéns pelo trabalho de vocês à frente da BTO. Esse grande destaque que o Brasil tem, mundo afora, é em grande parte pelo trabalho de todos vocês na BTO e nos serviços de transplantes aqui do Brasil. Eu queria passar para o Gustavo agora, para ele nos falar um pouquinho mais de como funciona essa logística do transplante, né? Porque o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, certamente nós enfrentamos diversas dificuldades para garantir a chegada segura e em tempo hábil dos órgãos doados. E também queria entender de você, Gustavo, quais são as inovações, tanto atuais quanto que você enxerga daqui para frente, que podem ajudar a melhorar o processo do transplante como um todo. Gostaria de adicionar a uma das inovações que a Luciana citou anteriormente, que talvez a maior delas é que hoje a gente é o maior programa público de transplante de todo mundo. E talvez essa seja uma grande inovação. Nós somos o maior programa público de transplante de todo mundo. E isso é motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros, porque isso oferece a todos a mesma oportunidade de conseguir um transplante, independente da raça, do gênero, da cor, independente da fonte financiadora do transplante, todo brasileiro tem a mesma oportunidade. Isso é uma grande inovação no mundo. Então, a gente que trabalha diretamente na área de transplante, conseguimos ter a tranquilidade de dormir todos os dias sabendo que a gente faz da forma mais transparente e segura possível. Não vou dizer que não existam problemas. Os problemas existem e eles são identificados. E prontamente identificados, atividades devem ser feitas para tentar sanar esses problemas. Hoje, como a Luciana mesmo disse, nós somos um programa robusto, pujante, que demanda muita atenção da mídia. Frequentemente, a atividade de transplante está na mídia, seja para o bem ou para o mal, mas ela sempre estará na mídia. Por ser, por si só, uma atividade de inovação, porque a atividade de transplante no mundo de órgãos se inicia na década de 50. É uma atividade muito recente e dependeu de muita inovação em tecnologia, em farma, em processos e principalmente na cultura, porque não existe nenhuma outra atividade médica que você dependa de um outro ser para poder efetuar. E só existe transplante quando existe doação. E isso depende de várias atividades culturais, sociais, religiosas. Isso tudo é uma forma de comunicação que a BTO rotineiramente enfrenta para se comunicar com a sociedade. E uma das informações talvez mais interessantes, Gustavo, que eu gostaria de trazer para vocês, é que a BTO, junto com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, fez logo no início do ano 2000, logo antes, um pouquinho antes da pandemia, que foi publicado no ano passado, que 70% dos doadores, dos brasileiros, são doadores, quando entrevistados. Foi feita uma pesquisa, na época era o Datafolha que fazia essa pesquisa, com 2.000 brasileiros aproximadamente, de todas as regiões do Brasil, de ambos os sexos, de vários níveis sociais e econômicos, de escolaridade, e identificamos que o brasileiro, 70% deles é doador. No entanto, a gente ainda tem uma negativa familiar próxima de 40% a 45%. Ou seja, podemos avançar muito. Países como a Espanha, que a cultura da doação está mais envolvida, já atingiram números de negativa familiar inferiores a 18%, 16% da população. Então, a gente é um país que tem uma atividade
pungente, mas ainda podemos crescer muito. E uma das inovações é a forma de comunicação com a sociedade. E isso a BTO, hoje a Luciana, frequentemente abordada por várias entidades públicas e privadas que querem se tentar fazer a forma de comunicação, né? O Ministério da Saúde sempre tem a campanha do Setembro Verde, que é em setembro, que acabou de acontecer. Vários outros órgãos privados também têm esse modelo. A BTO também sempre lança uma campanha nesse sentido. É uma forma de comunicação. Isso é uma inovação por si só. Então eu acredito que a gente tem vários caminhos para crescer, não só em tecnologia bruta, como a chamada inteligência artificial, que tem muito a contribuir para o transplante, sem sombra de dúvidas nenhuma. O que tem de novos equipamentos, né, Luciana, de máquinas de perfusão, que darão maior qualidade do órgão ofertado, passando por processos intra-hospitalários. A gente costuma dizer que toda vez que um programa de transplante é instalado dentro do hospital, ele pega a régua daquele hospital e eleva a régua daquele hospital. A complexidade daquele hospital, para conseguir acompanhar uma atividade de transplante, ela é maior, fazendo com que os processos intra-hospitalares e até mesmo extra-hospitalares sejam mais importantes e mais difíceis de serem elaborados, e aí você começa a medir os hospitais pela sua capacidade de transplantar. Enfim, por si só, o transplante é uma inovação e ele depende da inovação para continuar crescendo. Muito bom, Ferreira. Aí vou voltar para a Luciana aqui, porque recentemente foi lançada uma nova ferramenta aqui no Brasil, né, a autorização eletrônica de doação de órgãos. E aí o Gustavo estava citando aqui que 70% dos brasileiros e brasileiras têm ali a sua vontade de doar os órgãos, mas ainda tem uma recusa familiar grande, né? Então, aqui falando também para o leigo, né, como que funciona a autorização eletrônica? Isso muda o processo do que existia antes? Ou seja, se eu, Gustavo Meirelles, registro aqui de forma gratuita e online na autorização eletrônica que eu quero doar meus órgãos, a família não vai poder impedir depois? O que muda com essa facilidade? Na verdade, essa é uma ferramenta que foi lançada recentemente, que não muda o que está previsto na legislação. Então, hoje a legislação ainda prevê a aceitação familiar, então só os familiares podem autorizar a retirada dos órgãos, porém é uma ferramenta que serve de apoio a essa decisão e muito provavelmente a pessoa que deixou declarado no AEDO o seu desejo terá o seu desejo muitas vezes realizado pelos seus familiares. Ela poderá ser utilizada na ausência de familiares, então casos onde não há familiares que possam realizar essa autorização familiar. Mas não houve mudança na legislação. A legislação, então, segue incluindo a necessidade da autorização familiar. Mas é uma etapa importante, já que pode ser manifestado nesse processo o seu desejo em vida. A gente ainda reforça a questão de conversar com as famílias, porque a gente sabe que a adesão à AEDO ainda é uma adesão relativamente baixa, devido às circunstâncias de qualquer processo burocrático que envolve o ato que se trata de alguma coisa pós-mortem, né? Então a gente tem uma adesão baixa nesse sentido e, portanto, nós acreditamos que ela não deve ser uma ferramenta que substitua a autorização familiar, por conta da baixa adesão e por conta de experiências anteriores que já existiram de registro em documentos que mostraram que, por conta dessa adesão mais baixa, que muitas vezes não representa de fato o desejo das pessoas, mas simplesmente a falta de proatividade nesse registro, a gente acaba prejudicando a nossa capacidade de doação de órgãos. Agora, tendo ela como uma ferramenta de apoio, onde ela só traz um incentivo a essa autorização, a gente acredita que é uma ferramenta útil e as pessoas que têm o desejo, então, de deixar isso documentado, elas podem fazer de forma gratuita. Tomara que seja aí mais uma inovação também, né? Embora pareça algo simples, não é uma inovação tão hype como que a gente vai falar a seguir, inteligência artificial, Big Data, mas tudo que melhore esse processo de doação e que melhore também a conscientização, a gente vai falar um pouquinho mais disso na segunda metade, pode ajudar bastante. Agora eu queria ver com o Gustavo Ferreira o que ele enxerga dessas novas tecnologias, né? Aqui no Expertcast a gente falou algumas vezes já sobre Big Data, a gente teve um episódio lá no comecinho com o Edson Amaro, que é do Einstein, o Bruno Aracati, que tem a Drumwave, uma startup focada em dados.
nós falamos de inteligência artificial, e como é que essas duas tecnologias hoje atuam e poderão atuar para ajudar a melhorar o processo, né? Mas também para prever a compatibilidade, monitorar pacientes, prevenir rejeição. Então, como que você enxerga? Como programa de transplante, a gente vai crescer com o que vem de tecnologia, o que vem de inovação vai acrescentar. Mas eu gostaria de trazer aqui, talvez em primeira mão, para você. A Luciana acabou recentemente de assinar um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, que trará um banco de dados muito robusto em transplante, para que possamos trabalhar com a transparência necessária para conseguir aprimorar não só a acessibilidade ao transplante, mas o número de transplantes, mas também a qualidade dos transplantes. Isso será uma das prioridades da BTO nos próximos anos, onde a grande chamada Big Data estará disponível para a sociedade de forma muito transparente para que a gente consiga analisar dados da melhor forma possível. Esses dados virão não só do Ministério da Saúde, que é o Sistema Nacional de Transplante, mas também poderão vir do DataSUS, das centrais estaduais de transplante e dos centros de transplante. Essa é uma dos grandes inovações que a BTO vem desenhando nos últimos anos e que agora se transformou em realidade. Essa parceria foi assinada no dia 27 de setembro desse ano, que trará à BTO essa prerrogativa de ser a organização, ou na verdade a sociedade ou a associação, no caso da BTO, que tratará esses dados com rigor, responsabilidade e transparência necessário para que a gente possa aprimorar o programa de transplante. Então a gente vai colocar agora em prática no Brasil análise de Big Data para o benefício do Programa Nacional de Transplante. Eu acho que isso é uma grande inovação que a gente poderá trazer. E a partir daí, Gustavo, se desdobrarão várias oportunidades de inteligência artificial, de processos que a gente poderá e reduzir, quando identificado, qualquer disparidade dentro do nosso programa de transplante. E essa é a grande responsabilidade que a BTO tem para defender o programa de transplante. É uma pena que a gente está chegando aqui no final da primeira metade do nosso episódio. Eu vou dar os parabéns de novo para a Luciana, para o Gustavo Ferreira, pela participação ativa à frente da BTO. Então, Gustavo no último biênio, a Luciana agora, 2024-2025, e por todo o apoio, né, que vocês dois, junto com vários outros da equipe, têm dado aqui para o campo dos transplantes de órgãos no Brasil. A gente vai continuar nosso papo daqui a pouquinho, vai falar um pouco mais sobre inovações e vamos falar também um pouquinho da vida de atleta da Luciana, e aí sair um pouco aqui simplesmente do campo inovações e transplantes e conversar um pouco sobre a importância do esporte também para sustentar isso tudo. Então eu queria agradecer a vocês dois, Gustavo, Luciana, muito obrigado por estarem aqui. Vou receber vocês daqui a pouco de novo para a gente continuar nosso papo na segunda metade. Bem, se você se interessa por inovação, não deixe de participar da comunidade de Inovação em Saúde, que já conta com cerca de 10 mil participantes. Acesse o nosso site em www.inovaçãosaude.com e faça a sua inscrição. Os nossos grupos de discussão são abertos e de acesso gratuito. O ExpertCast conta com o apoio da AGFA e tem a produção da SoulPods. Não se esqueça de nos seguir e nos dar 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast, além de compartilhar os episódios com seus amigos, divulgar nas mídias sociais, espalhar nas suas redes. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar informação de qualidade e aumentar o interesse por inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.